Ainda um pouco de pé. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Também cumprimentamos a todos aqueles que estão na internet. Precioso Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida e ao terminar esse dia que estamos em tua casa, em tua presença, e viemos trazer os nossos agradecimentos, as nossas petições, as nossas solicitudes, porque confiamos, cremos e confiamos que tu és o Deus que responde à necessidade do teu povo. Pai, venha de encontrar com cada um, dar-nos aquele espírito de oração, de intercessão. Dê ao teu povo aquele espírito de clamor a ti, Senhor, e que possa cada um desfrutar de tua presença. Em nome de Jesus, pedimos amém. Podeis assentar, já que vocês estão de pé, né? Sempre estamos falando sobre desfrutar de uma comunhão, buscar chegar a Deus e desfrutar de uma comunhão com Deus. As Escrituras nos diz, bem-aventurado aquele que lê. À medida que você lê, você compreende, você vai vendo, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe espiritualidade sem que não haja uma dedicação, uma disciplina concernente à leitura das Escrituras. E o bom é você pega as Escrituras e comece aquele livro, aquele capítulo. Você tem que ter uma programação para ler. Por exemplo, vou ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou eu vou ler as cartas dos apóstolos. A gente tem que, não hoje um capítulo, amanhã outro, depois outro e aquilo. Você pode fazer assim, mas você tem que ter a tua leitura de um modo disciplinado. Não é certo? E também as mensagens, sempre está saindo uma por mês, mas há tantas mensagens já que temos que até mesmo esquecemos de muitas delas. A ponto que se você tornar a ler, ela será uma coisa nova. Será uma coisa nova. Então, você não se detenha só em ler aquela do mês. Não, você tem que também estudar as demais. Aquela que Deus traz ao teu coração, você pega, estuda, rabisca, mostra, coma. Entende? Quer dizer, vá devagar. Nessa noite eu quero rapidamente, antes de nós irmos para a oração, eu quero falar sobre um pontinho bem rápido, sobre... Eu creio, e você deve observar e crer também, que Deus sempre ele trabalha nas duas pontas. Não só nenhuma, mas nas duas. Entende? Nas duas. Se alguém chega e diz, Deus me falou comigo, isso, e para mim vir até você, ou isso, aquilo, é certo que Deus iria também falar com essa outra pessoa.
Deus nunca fala só em uma ponta. Nós vamos observar algumas leituras bíblicas, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, você vai encontrar o seguinte, verso 8, Elias e a viúva. Primeiro passo, nós sabemos que Elias havia profetizado a seca sobre Israel, a ponto que nem mesmo orvalho cairia durante 3 anos e meio. E Deus mandou que ele se retirasse, escondesse lá junto a um riachozinho, um riacho. E ele fez isso, e quando a água estava terminando, já a coisa só tinha poças. E então, olha aqui, então, verso 8, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem mesmo um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela, e um bocado e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 gravetos, 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora, pois depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Então, como eu estou dizendo, você vê, de um lado, um homem dependendo de Deus, bebia daquela água da fonte ali do rio Querite, né? E por aqueles corvos trazia pão e carne todos os dias. Isso era algo sobrenatural, onde eles obtinham aquele pão e aquela carne. Sendo que o mundo todo, a nação toda estava perecendo. Naquele tempo, todas as nações, não havia nação industrial. Todas eram agrícolas, dependia da chuva, da agricultura. E a profecia de Elias, nem orvalho mais caiu sobre aquela terra. E por certo, já havia passado ano, mais de ano, e Elias, vamos dizer, podia se sentir até tentado a impedir a sua profecia, não é certo? Mas
Deus disse para ele: você vai até Serepta, eu ordenei uma viúva para que te sustente. Então aqui de uma ponta está Elias, e na outra ponta Deus estava preparando os recursos para Elias, uma viúva, para que o sustentasse. E ainda naquela outra ponta da viúva, Deus também estava providenciando um meio de multiplicar a sua farinha e o seu azeite, porque tudo que ela tinha era um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que lhe separava da morte, ela e o seu filho. E não havia onde conseguir. Deus, ele sempre trabalha nos dois lados. Nós, geralmente, o ser humano é muito presunçoso. E diz o dicionário, presunção é o ato de presumir, ou de se presumir julgamento baseado em indícios, em aparências. E outra parte diz, presunção é a suposição que se tem por verdadeiro. Melhor este, né? O irmão Brana diz que presumir é avançar o sinal sem autorização. Então, quando tem qualquer coisa, entende? Quando a gente não tem, vamos dizer, quando a gente não tem uma coisa verdadeira, o melhor é não ter nada para substituir aquilo. Vocês concordam? Até que a verdadeira venha. Mas a presunção leva a pessoa a supor que ela tem. E ela baseia essas suposições em suas emoções, em certos indícios. E é muito comum você ver uma pessoa dizendo, Deus me falou, Deus fez isso, Deus me mandou ali, Deus aqui, acolá. Mas os frutos mostram que Deus nem passou por ali. Isso seria como usar o nome de Deus em vão. A pessoa deva usar quando está certo que aquilo é o certo. E aquilo tem base bíblica, tem base em todos os sentidos. E que Deus realmente tenha mandado. Deus me mandou ali. Deus mandou fazer isso. Irmão, é assim diz o Senhor. Faça isso e aquilo. Uma certa vez, alguém chegou para um outro ministro e bem empolgado diz, assim diz o Senhor, irmão. Você vai, faz isso, isso e aquilo. O outro disse, eu não vou fazer não. Eu sinto de não fazer, não vou. Está errado? Não. Eu creio que Deus ele trabalha nas duas pontas. Se esse que tem assim diz o Senhor, esse que ouviu, também teria que ter em seu coração, ter ouvido o mesmo recado. Que negócio é esse que só uma ponta é que se trabalha? Então, veja, a pessoa presume, por isso diz o irmão Brana, não é assim diz o Senhor. O que é que ele diz? É assim diz a minha, o quê? Emoção. A pessoa se entusiasma, né? Se entusiasma, se anima e pensa que é Deus. Mas aquilo não deixa de ser
uma boa emoção. Porque se é Deus, as portas se abrem. Se é Deus, entende? Aquilo não é preciso você suar, entende? Se preocupar e se matar de ansiedade, ou esforçar de tal modo que aquilo tem que se cumprir. Eu creio que quando Deus ele faz uma coisa, ele age, ele já tem todas as coisas preparadas, todas as coisas em ordem. Quando o anjo tocou em Pedro, que estava preso, e disse: levanta, rapaz, calça tua chinela, põe a tua roupa e calça tua chinela. O anjo estava ali, as portas foram se abrindo naturalmente, e ele, quando se viu, estava longe daquele lugar. Então, Deus, ele é real. Ele não é uma coisa fictícia, não é um pensamento positivo. Não. Por isso, irmãos, você tem que estar certo de Deus em teus passos, em tua fé, em tuas ações. Você tem que estar certo que aquilo realmente é Deus. Entende? Que aquilo é Deus. Ou aquilo está sendo feito, ou você está fazendo o melhor do seu entendimento para Deus. Porque também há pontos que nem tudo que a gente faz não quer dizer que Deus mandou. O irmão Brana diz: eu tenho ido a lugares que ele não me disse para ir. Não me disse. Quer dizer, eu não senti, eu não tive direção de Deus, não tive visão, não tive, assim diz o Senhor. Mas eu fui. Por quê? É errado? Se a Escritura diz: ide pregai o Evangelho, você está certo todas as vezes que você for e pregar o Evangelho, viu, pregador? E pregar o Evangelho. Entende? Porque há certas coisas, vamos dizer, você gostaria de ter uma empregada dentro de casa que tudo ela só faz se você manda? Fulana, a vassoura está caída, levante a vassoura. Fulana, vai lavar os pratos. Fulana, passa um pano na casa. Você ia gostar de uma empregada desta? Hã? Ou não? A pessoa tem que enxergar, tem que ver também. Ah, Deus me mandou eu levantar a vassoura, Deus me mandou eu lavar os pratos. Estou dando um exemplo. Isso às vezes só para dizer: ah, Deus me mandou, um orgulho bobo. Há coisas que sim, Deus manda quando se precisa. Mas há outras coisas que são lógicas. Você vê, já está na Bíblia, você tem que fazer. E nós somos seres inteligentes. Então, aí é onde é você que vai ver o que fazer. Mas eu estou falando, é quando Deus trabalha numa ponta, geralmente, sempre, 100% ele trabalha na outra. Vou dar uns rápidos exemplos aqui para vocês. Em Êxodo, quando Deus encontrou com Moisés ali no deserto, e Deus mandou que ele fosse ao Egito, e Moisés começou a dar desculpas, e por fim ele disse que ele não sabia falar. Deus disse: eu sei que teu irmão Arão fala bem. Vá. Quando você chegar na fronteira do Egito, você encontrará Arão e ele se alegrará. Então veja, Deus,
ele mandou Moisés aqui, mas falou com Arão, vai lá. Não é certo? Deus mandou, falou com Maria, dará à luz um filho, tal, tal. Mas veja que ele trabalhou com José na outra ponta, tentando José ir embora, né? Mas não queria infamar Maria. O anjo lhe apareceu à noite em sonhos e disse, José, não temas em tomar Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Deus trabalha nas duas pontas. E se você é uma dessas pontas, você tem que ter certeza se alguém chegar e dizer, olha, é isso, isso, isso. E se você está bem com Deus, você tem que saber que Deus fala contigo também. Você pode dizer, eu já sabia, já estava esperando. Eliseu, você sabe que o Senhor vai tomar o teu, Elias, o teu Senhor, sobre ti? Sim, calai-vos, eu sei também. Não era novidade, Eliseu sabia. Então, irmãos, nós olhamos um outro grande exemplo. Em Gênesis 24, quando Abraão mandou Eliezer, seu mordomo, né, seu servo maior, que fosse em busca de uma esposa para seu filho. Olha, eles saíram ali de Canaã e viajaram para o norte. Atravessaram a Síria, entraram lá para o lado do rio Eufrates. E quando chegou na região que morava parentada, os parentes de Abraão, olha bem, Eliezer foi junto ao poço, cansado, seus camelos sedentos, né? E ele fez uma pequena oração ao Senhor. Em outras palavras, vamos dizer assim, eu não conheço ninguém aqui da família do meu senhor Abraão. Ele diz que tem aqui um irmão, sei lá o quê, por aí, mas eu não conheço ninguém. Eu estou aqui para ir em busca de uma moça para o meu senhor Isaac, ser esposa. E aquela que vier buscar água e eu pedir, dá-me água, e ela me disser, sim, toma água, e também darei para os teus camelos. Eu admiro, ela é corajosa. Aquele homem estava ali com, quem sabe, uns 15, 20 camelos, e ela disse, vou dar para os teus camelos. Um camelo chega a beber 100 litros d'água. Então se vê que não era preguiçosa. Seja esta. E quando menos ele orou, ali vinha Rebeca. Ele foi pedir água e ela disse, não, eu vou dar água para os teus camelos. Ele deixou a coisa acontecer. E quando a coisa aconteceu, daí ele perguntou, de quem você é filha? Pronto, era da família. Você vê que Deus trabalhou aqui de uma ponta, mas trabalhou na outra ponta. E quando perguntaram à moça, você quer ir com esses varões? Claro que eu quero ir. Mas que tal? Deus ia trabalhar na outra ponta com Rebeca e ela dissesse, não, eu não quero ir. Deixar meus parentes. Ora, então você veja, sempre, se Deus está em um assunto, aquilo vai acontecer. Tenha paciência. Espere as luzes se firmar uma em linha com a outra. Espere. Deixa Deus a coisa acontecer. Não presuma, não avance. Só fica fazendo como Eliezer, observando se a coisa vai ser isto mesmo.
Então, irmãos, vocês lembram também, em Atos capítulo 8, quando Filipe fazia aquele evangelismo na cidade de Samaria, e Deus disse: Filipe, vá para a banda de Gate, né? A cidade, a capital dos filisteus antigamente, do deserto, tal. E você vai encontrar com um homem. Ora, Filipe deixou um grande avivamento, um grande movimento na cidade, e Deus mandou ele para encontrar com uma pessoa lá pelo deserto. E lá foi Filipe. Deserto não tem ninguém, né? Dali um pouco, lá vem uma carruagem, uma carroça. A carruagem. E Filipe viu que a pessoa que vinha ali dentro, vinha tentando ler o livro de Isaías. Se a gente em um carro não lê bem, né? Calcula numa carroça, pulando. O homem tinha vontade, tinha sede. E Filipe, e o Espírito disse: olha, aparelhe um pouquinho, caminha mais rápido perto desses animais. E Filipe viu ele lendo Salmos, Isaías 51. Daí Filipe disse: você entende o que lê? Como eu posso entender se não há quem me explique? Ele está falando, é dele ou é de um outro? Você pode me explicar? Então, lá o evangelista começou a trabalhar. Dali um pouco, quando passou por um lugar de água, eis aí água, o que me impeça de eu ser batizado. Então, veja, irmãos, aqui e ali, Deus sempre trabalha nas duas pontas. Por que é que eu estou dizendo essas coisas tão simples? É para que você não tenha medo de agir, entende? Quando vê alguma coisa, alguém chega dizendo só uma ponta. Você tem que saber que Deus sempre trabalha de ambos lados. De ambos lados. Vamos rapidamente aqui. Às vezes parece casualidade, parece coincidência. Mas não, aquilo é uma providência divina. Quando Deus manda, há algo ali já esperando. Quando Deus falou para Samuel: amanhã eu mandarei um homem da tribo Benjamim a ti, é porque as jumentas do pai de Saul haviam se perdido, e ele saiu em busca dela, e quando viu, estava lá na cidade de Samuel. Então não são coincidências. Há um governo acima de todo esse governo aqui. São providências de Deus. Em Atos capítulo 10, nós encontramos, eu só estou citando aonde, depois vocês leem, que Cornélio, um centurião romano, um homem maravilhoso, de um coração nobre, e que orava a Deus, jejuava, e Deus mandou a ele um anjo. E aquele anjo instruiu ele para que ele mandasse alguém a Jope, na casa de um certo Simão, Simão curtidor, né? Curtia coros, e o trouxesse que ele haveria de falar, trazer as palavras de vida para salvá-los. E no outro dia lá foi os 3 soldados, a Jope. E quando eles chegaram a Jope, Pedro estava em cima da casa do seu hospedeiro, do Simão curtidor.
E Pedro havia tido uma visão. Ele sentiu fome e ele viu uma visão. Um lençol cheio de... tinha porco, tinha ovelha, tinha coelho, tinha boi, tinha tudo que era bicho ali. E a voz disse: levanta, Pedro, mata e coma. Quem sabe o que estava pertinho dele era um porco. O porco, né? Coma. Nunca, Senhor, entrou coisa imunda na minha boca. E a voz falou 3 vezes: não chame imundo que Deus purificou. Porque aqueles animais era um tipo do pecado do mundo pagão, do mundo idólatra. E a cruz simplesmente deu uma oportunidade a todos. Veja você, não chame imundo que Deus purificou. E Pedro estava pensando, quebrando a cabeça e duvidando um pouco daquela visão, porque a Bíblia dizia que não podia comer, e agora a visão dizia que era para ele comer. Aonde se aplica isto? Quando o Espírito de Deus lhe disse: há 2 homens aí na porta, não temas, vá com eles, eu mandei. Quando Pedro ouviu, pouco. Quem sabe a mulher Simão Curtidor saiu. Pois não, bom dia. Até hospeda aqui um tal de Simão Pedro. Daí Pedro já estava descendo, disse: sou eu, por quê? Olha, nós viemos da parte de Cornélio, que apareceu um santo anjo e disse que é para você ir lá e tal. Então vocês observam que Deus, ele trabalha numa ponta e a outra. Está bem? Então é igual a... Eu já vi casos, você por certo já ouviu, o homem chega e diz assim: ó, irmã, Deus me falou que é para você casar comigo. E ele me diz que é isso. E aquilo fala de um modo tão empolgante que a coitadinha, se não tem segurança, vai casar mesmo. Agora, se ela não tem em seu coração o mesmo, mas se ela sabe que Deus trabalharia na outra ponta, ela não vai se enrolar com esse camarada, de jeito nenhum. Deus me mandou na tua casa para lhe dizer isso. Dizer o quê? Trazer um ensino errado? Fazer o quê? Se prostituir? Trazendo uma doutrina errada, uma coisa errada? Você não deva ter medo de dizer: isso não é Deus. Temos que andar com segurança. Que Deus nos abençoe. Entende? Deixa que os resultados sempre, quando é Deus, os resultados vão falar. É igual profecias. Se a profecia é de Deus, ela se cumpre. Se não é, não se cumpre. E se não cumpre, há um espírito errado, há uma coisa errada. E se alguém diz: Deus me falou, Deus me mandou, assim diz o Senhor, e aquilo não se cumpre, então não pode ser Deus atrás dessa pessoa também. Vocês vão sempre lembrar disto? Amém. Pai, faz com que recordemos de tudo isto na hora que for preciso, na hora decisiva. Nós queremos sempre estar à tua disposição para que o Senhor trabalhe também em nós, Senhor, nessa ponta. E tudo que o Senhor enviar
Sabemos, ó Pai, que irá combinar, porque o Senhor faz as coisas em ambos extremos, em ambas pontas. Em nome de Jesus, amém. Vamos, nesse instante, orar ao Senhor. Você simplesmente abra o seu coração, converse com Deus. Amém? Fale com Deus e ore uns pelos outros. Vamos orar ao Senhor.